A contaminação por coronavírus em presídios aumentou 800% de maio para junho, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Na última sexta-feira, dia 12, o CNJ decidiu renovar por mais 3 meses a recomendação para que juízes considerem soltar presos com substituição de pena por causa da pandemia. Desde março, mais de 32 mil presos deixaram o sistema penitenciário a partir dessa recomendação em 19 estados brasileiros. Nas unidades socioeducativas, onde ficam internados adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, também já foram registrados casos da doença. A situação é especialmente preocupante porque em muitas unidades privativas de liberdade há superlotação, falta assistência de saúde para acompanhar casos suspeitos, ainda a dificuldade de acesso à água, um item básico para a prevenção no caso da Covid-19. Em geral, a sociedade só se lembra dos encarcerados quando há rebeliões, e isso pode representar algum tipo de ameaça. É bom lembrar que no sistema prisional há unidades definidas por especialistas como masmorras medievais, e as unidades do sistema socioeducativo já foram classificadas pelo sociólogo Luiz Eduardo Soares como açougues da alma. Você que acompanha a gente desde o início sabe que o E Agora é uma série em busca de tempos melhores. A ideia desse programa de hoje é tentar entender qual o cenário dentro dessas instituições em época de pandemia e, principalmente, discutir a questão do encarceramento em massa e por que há uma repulsa da sociedade em olhar com humanidade para essas populações. A sua participação é muito importante. Mande seu comentário e perguntas para o nosso chat ou para o Facebook da PUC. Não esqueça de curtir e compartilhar essa live para aumentar o alcance dela. É sempre bom lembrar que muita gente tem usado a internet ao mesmo tempo e pode ser que a gente enfrente alguns problemas ao longo da transmissão. Para o programa de hoje, convidamos a advogada criminal Vitória Sullock, professora de Direito Penal e Processual Penal da PUC, a psicóloga Maria Helena Zamora, do Departamento de Psicologia, que é vice-coordenadora do LIPS, o Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa e Intervenção Social, e associada ao Centro de Defesa da Criança e Adolescente, o SEDECA Rio. Também participam deste debate o advogado Bruno Rodrigues, presidente do Conselho Penitenciário do Rio de Janeiro, e a assistente social Rosimeire de Souza, doutoranda do Departamento de Serviço Social e assistente técnica do IBAM. Boa tarde, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui, que aceitaram participar desse debate tão importante. Bom, em março, o CNJ emitiu a recomendação 62, sugerindo a adoção de medidas para prevenir a propagação da Covid-19 nos sistemas prisional e também no sistema socioeducativo. E o STF determinou que a lotação nas unidades socioeducativas não pode ser maior do que 20% da capacidade total. Eu queria começar pelo Bruno, para saber, na prática, como essa recomendação tem sido aplicada no Rio de Janeiro e que ações o Conselho Penitenciário fez. Boa tarde, professora Carmen, boa tarde a todas e boa tarde aos ouvintes. No Rio de Janeiro, a preocupação da Secretaria de Administração Penitenciária ela começou já em fevereiro, né? No dia 27 de fevereiro, a gente teve a primeira reunião, a SEAP teve a primeira reunião, preocupada com o que poderia surgir. Então, antes mesmo da pandemia se instalar a nível nacional, também foi instalado um gabinete de crise, aí já no dia 10 de março, e no dia 13 de março as visitas foram suspensas. Logo depois, o juiz da Vara de Execuções Penais, ele deu uma decisão coletiva de forma a que os presos que tivessem algum tipo de benefício com saída extramuros, com visita periódica para o lar, ou trabalho externo, esses presos, então, permanecessem em suas residências. Nós estamos falando de aproximadamente 2.500 presos de uma população de 51 mil, que eram à época. Então, essas medidas, elas foram tomadas desde o início e foram enérgicas para que a gente pudesse ter um controle total nessa situação no sistema prisional do Rio de Janeiro.
Perfeito, Bruno. Agora, um levantamento da Defensoria Pública de São Paulo, que é o estado com a maior população carcerária do país, mostrou que dos 30 mil pedidos, né, embasados na resolução do CNJ, somente 3% foram deferidos. Professora Vitória, por que o Judiciário e estados não têm cumprido adequadamente a recomendação do CNJ? Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos colegas aqui dessa live. Parabenizar o E Agora, esse programa, vocês têm sido realmente com temas muito importantes, ainda mais na época de pandemia. Realmente, o judiciário, o poder judiciário em si, tem tido uma enorme dificuldade de seguir não só a recomendação do CNJ, mas mesmo anteriormente, porque em 2018 nós tivemos um habeas corpus no STF, em razão para que mulheres que estivessem presas preventivamente, que tivessem filhos ou fossem gestantes, ficassem em casa. Essa recomendação 62 do CNJ traz à baila, com a pandemia, essa questão que é legal. O Código de Processo Penal tem a previsão legal de que mulheres que têm filhos de menos de 12 anos ou gestantes, ou também aquelas que têm riscos, etc., sejam postas em liberdade, e simplesmente há uma cultura autoritária e uma cultura que é um pouco o que você falou na apresentação, de invisibilidade dessas pessoas. Só que o Poder Judiciário ele não pode ser ausente nessa discussão. Ao contrário, é o Poder Judiciário que tem que dar visibilidade. Como? Fazendo uma política de desencarceramento. O que nós temos no Poder Judiciário é exatamente o contrário. O Poder Judiciário de primeira instância, segunda instância, ele não tem cumprido regras de interpretação e mesmo de decisões do STF, ele não tem cumprido as recomendações do CNJ e mais, não tem cumprido sequer convenções em que o Brasil assinou, como é a Convenção de Bangkok em relação à prisão das mulheres. Ele simplesmente naturalizou a prisão e essas pessoas continuam sendo invisíveis aos olhos do judiciário, infelizmente. Perfeito, eu queria voltar aqui com o Bruno. O Bruno, segundo o painel de monitoramento do DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, que foi atualizado agora, no último dia 16, o Brasil tem hoje 758.676 presos, né? E no sistema, 1.867 presos foram infectados pelo coronavírus, e há outros 664 casos suspeitos. Com relação aos casos de Covid, qual é a real situação dentro do Rio de Janeiro? Me parece que são poucos casos ainda registrados, mas há uma subnotificação. Qual é a situação especificamente do Rio de Janeiro nesse momento? No Rio de Janeiro, hoje, nós estamos com aproximadamente 49.900 presos. Em número de presos infectados, eles chegaram a 30, mas os testes demoraram a chegar nas unidades, inclusive nas unidades hospitalares. Então, quando o CNJ fala desse aumento de 800% a partir de maio, eu reputo isso ao momento em que os testes começaram a chegar, porque os primeiros testes que foram disponibilizados, eles demoraram a chegar na própria secretaria, eles foram disponibilizados para os servidores. E só depois que existia um número já suficiente de testes para os servidores é que eles foram, então, utilizados nos presos com suspeitas. Então, existe todo aquele regramento. A partir do terceiro dia, o preso precisa ser efetivamente levado para uma unidade médica para fazer o swab nasal. Então, a gente teve esse aumento a partir de maio, por conta da chegada dos testes. O número de infectados no Rio de Janeiro são 30, e o número de mortes ele é de 12, sendo que 11 contaminados dentro das unidades, e o 12º foi para o hospital e foi contaminado por Covid dentro do hospital. Então, quando a gente traça um comparativo, até porque não existia, à época, testes necessários, o que a gente fez? A gente monitorava comparando o número de mortes dos anos anteriores. Então, quando a gente comparava o número de mortes entre 2019 e 2020, e aí o último levantamento que eu fiz foi até agora, dia 17 de junho,
Então, quando a gente está de 13 de junho de 19 a 17 de junho de 19, o número de mortes foi de 50. E em 2020, o número de mortes foi de 55. Então, a gente percebe que houve um aumento muito pequeno e que, efetivamente, a gente conseguiu com que aquela máxima de que Deus é brasileiro ele fosse adotado na população carcerária, e o número de infectados foi assim, assustadoramente inferior e controlado, muito bem controlado. Agora vamos para uma segunda fase, né, que é a fase da retomada das visitas que estão suspensas desde o dia 13 de março. Isso vem sendo discutido, como vai se dar essa retomada, para que todo esse trabalho que foi feito até agora, ele não caia por terra. Pois é, as visitas estão suspensas tanto no sistema prisional quanto no sistema socioeducativo, e é importante a gente lembrar que os familiares também são as pessoas que levam alimentos, itens básicos de higiene, de limpeza, né, para essas pessoas privadas de liberdade. Itens que deveriam ser fornecidos pelo Estado, mas muitas vezes não são. Então, eu queria saber da Maria Helena, além desse problema, né, a ausência de visitas tem um impacto emocional grande. Qual o impacto da interrupção desse vínculo com a família e qual o peso, principalmente para os adolescentes? Olá, primeiro eu gostaria de agradecer o convite e elogiar essa iniciativa, cumprimentar meus colegas e também a professora Carmen Petit, a todos, né, realmente foi muito interessante saber que outros setores da sociedade se interessam por essa população que é invisibilizada, e que muitas vezes o que se dirige a ela é ou a indiferença, ou um sentimento de vingança, né? Então, o que acontece com elas não é nada diante do que elas fizeram, né? Como se todos estivessem ali, né? Aí eu não estou distinguindo do sistema prisional ou sistema socioeducativo, crimes gravíssimos, né, crimes de morte, crimes ditos hediondos, e quando a gente examina essa população, esse dado não confere, os dados não batem, né, principalmente no que se refere ao sistema socioeducativo, que é o sistema destinado a adolescentes em conflito com a lei, ou seja, aqueles que cometeram atos infracionais, né, que na linguagem do Código Penal é um crime. Então, assim, a gente vê muito da parte da sociedade, pula esse assunto, eu não quero saber dessa gente. A gente está esquecendo de pensar, por exemplo, que no universo adulto, né, a maior parte, em alguns casos, né, ou pelo menos quase metade, até a maior parte, 40%, 60%, dos casos, aquelas pessoas não têm ainda uma sentença de prisão preventiva, né, não tem ainda uma sentença e ficam lá muito, muito, muito tempo, meus colegas do direito podem dizer melhor. Então, assim, a gente primeiro teria que compreender melhor esse panorama. Todo afastamento da família, ele e aí eu quero dizer que, mesmo em casos de delitos mais pesados, alguma coisa mais severa, né, se ele não atingiu diretamente a família, muitas vezes os laços familiares estão preservados, né? Então, aquela ruptura, ela é penosa para o desenvolvimento, por exemplo, das crianças e adolescentes, filhos desses presos. A gente tem que pensar também de uma forma mais orgânica, né? É uma família que está sendo afastada. E a gente consegue compreender, até certo ponto, esse argumento nas condições atuais da pandemia. Mas, quando a gente vê a quantidade de prisões, primeiro, de casos em que a retribuição poderia perfeitamente ser pensada de outra maneira, como já foi colocado. A gente pensar, por exemplo, em gestantes, em mães de crianças pequenas, como a professora Vitória já falou muito bem, né? E quando a gente começa a pensar o impacto disso, não só para o que quer que o preso possa pensar para além daquela conduta que o levou ali, se isso confere, né? O quanto é importante manter os laços, a gente só pode imaginar no universo, né, de desenvolvimento do adolescente, o custo dessa separação. Sem dúvida, é angustiante, sem dúvida, é problemática.
Perfeito. Eu queria registrar aqui, a gente tem uma audiência sempre cativa, então queria agradecer imensamente a presença do pessoal que já se manifestou aqui no chat e também registrar a presença, temos uma audiência hoje direto de Moçambique também. Muitíssimo obrigada pela audiência. E você sabe, esse debate funciona muito melhor quando você participa, envia comentários, perguntas para os nossos convidados. O objetivo da gente é esse mesmo, travar um diálogo com a sociedade, trazendo esses temas para a discussão, né, e para a gente poder, quem sabe, encontrar aí, não digo soluções, mas procurar tratar de uma forma diferente alguns assuntos que são tão prementes para a nossa sociedade. Bom, a nossa sociedade, a gente já falou um pouco sobre isso, mas não entrou exatamente nisso que eu vou falar agora, que a nossa sociedade se acostumou a tornar invisíveis gerações de crianças e adolescentes pobres a quem se atribui o rótulo de menor. É curioso notar que essa ideia é reproduzida com tanta naturalidade, inclusive em meios de comunicação, para se referir a adolescentes pobres sobre os quais paira alguma suspeita de infração, mesmo que ela seja infundada. O mesmo não ocorre numa mesma situação com adolescentes de classe média ou classe alta. Ou seja, isso traz para a gente uma ideia de que menor não é apenas o menor de idade, mas o termo menor é também um balizador de uma segregação social e racial. E aí eu queria chamar para essa conversa agora também a Rosemary, para saber como é que essa ideia se enraizou na nossa sociedade. Bom, boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, concordo com a fala de todos os companheiros e Maria Helena Zamora, né, que coloca a invisibilidade dessa questão, principalmente dos adolescentes, e é um prazer estar aqui com todos e todas. Bom, essa é uma questão antiga, né? Se a gente for como que hoje a gente vê uma notícia no jornal, você ainda vê termos como menor mata adolescente, e esse menor tem 15 anos, esse adolescente tem 15 anos, faz a gente pensar que tudo isso foi construído também em cima de muita segregação e muito preconceito em relação às classes pobres, né? Aos adolescentes, as crianças e adolescentes das classes pobres, é estrutural na ação social brasileira. Então, acho que toda a história dos crianças e adolescentes, para a gente que participou muito desse processo aí de inclusão do artigo 227 na Constituição, mostra isso, né? Então, como é que era o antes e como é que era o depois, que, na verdade, não tem muito antes e depois, quando a gente vê que o sistema socioeducativo hoje ele é majoritariamente integrado, né, por adolescentes que são pretos e pobres, e como diz Batista, não é o pobre atrás do crime, mas é o crime que vai atrás do pobre nesses casos, né? Então, tem uma questão de destino para essa criança e esse adolescente, de parte da sociedade como um todo, que é a criminalidade ou o trabalho, né? Que é diferente para a criança e o adolescente e para os jovens das classes mais favorecidas economicamente. Então, se a gente for falar sobre essa, ela é uma construção da sociedade, né? Dessa sociedade que está aí, que vê esse adolescente infrator como a causa e não como a consequência, vê a aparência e não a essência profunda, para saber onde que se chegou, como que essa criança, esse adolescente chegou a essa situação. Então, isso é resultado de uma série de privações que a gente vê. Quem trabalha aí há muito tempo na área, né, lembra de que muitas vezes atendeu aquele adolescente como criança. Eu, como profissional na Associação Beneficente São Martinho, com atento a adolescentes carentes, e segui minha vida e fui atender adolescentes infratores muitos anos depois. E lembrava que aquele garoto que eu atendia como adolescente infrator ou jovem infrator era aquela criança e adolescente que batia na porta da instituição pedindo proteção. E proteção, quando a gente fala em proteção, em direitos, a gente está falando de uma série de situações de acesso, né,
que são garantidos a essas crianças e adolescentes a saúde, a educação, trabalho, profissionalização, e que quero reforçar, são garantidos também para todos esses milhares de adolescentes que estão aí no sistema socioeducativo, cumprindo qualquer medida que seja, desde a medida mais leve, que é a medida de prestação de serviço à comunidade, a medida mais grave, que é a de internação. E a construção social é uma construção reforçada por todos nós, por toda a sociedade, o Estado e a comunidade, a família. Perfeito. Rose, você citou aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que completa agora 30 anos no final de julho, e muitos especialistas destacam as conquistas do ECA, que também é alvo de críticas, porque algumas pessoas apontam que o Estatuto levaria a uma impunidade, né, dos jovens. E aí eu queria voltar um pouquinho para a Maria Helena, para saber assim, seria interessante explicar para as pessoas, que eu acho que há muita desinformação em relação a isso. Qual o papel do Estatuto da Criança e do Adolescente e como é que funciona o sistema socioeducativo, né? Complementando aí um pouco essa fala da Rose, que aí já trouxe várias informações para a gente. É muito importante a gente distinguir imputabilidade e de dizer que de impunidade. Então, muitas vezes, muitas vezes por malícia, né, não de boa fé, e é colocado o adolescente, não importa o que ele faça, ele fica impune, né? Eu acho que alguém tem que informar aos milhares de adolescentes que, ao longo dos anos, vêm sendo, inclusive, colocados em situações inumanas, em condições duríssimas. Houve uma época aqui no Rio de Janeiro que os adolescentes, eles fingiam ser maiores de idade quando eram apreendidos, porque eles não queriam ir para o sistema socioeducativo, porque não tinha nenhum dos dois atributos. Mesmo hoje, com o SINASE, e a professora a Rosemary tem bastante estudo sobre isso também, né? Nós estamos longe de ter finalmente instalado a socioeducação, a gente ainda não conseguiu. Então, as condições onde os adolescentes são colocados são, muitas vezes, elas contrariam a própria lei, contrariam as determinações do SINASE, contrariam o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles respondem pelos seus atos infracionais, sim, né? Eles respondem de forma diferente do adulto. Idealmente, ela seria uma forma muito mais pedagógica, porque a gente precisa compreender que o adolescente está numa fase de desenvolvimento diferente da nossa. Nós também estamos aprendendo coisas, eu estou aqui aprendendo com todos os companheiros. Nós estamos também em desenvolvimento. Mas a gente sabe que o nosso desenvolvimento é muito diferente do desenvolvimento de uma criança e de um adolescente. Então, isso também não significa dizer o adolescente não sabe o que está fazendo. Não é isso, não se trata disso. Ele precisa desenvolver condições de compreender os efeitos dos seus atos, por exemplo, a longo prazo, por exemplo, como é que repercutem, ele precisa ser responsabilizado, o que é totalmente diferente de ser punido. Né, e ele precisa ser resgatado, muitas vezes da situação, como já foi dito pela própria professora Carmen, né, das situações sociais calamitosas que ele esteve, situações de abandono, de negligência, de violência intrafamiliar, de omissão do Estado mais completa, né, então é completamente diferente de pensar nessa vida assolada por essas condições sociais, que cometer atos infracionais e trabalhar na boca de fumo é uma simples escolha. Estranhamente, a nenhum de nós ocorre, não sei o que fazer hoje, acho que vou trabalhar numa boca de fumo. Isso não nos ocorre. Nós temos uma outra vida, né? Inclusive, não estou dizendo com isso, que pessoas de classe média alta, não possam estar ligadas a redes de tráfico, né? Eu não diria isso. Mas eu estou dizendo que condições difíceis propiciam ou podem propiciar para esses adolescentes que não têm as intermediações da educação, que não têm garantidos outros direitos básicos, né? Direito à saúde,
né, é direito a uma moradia decente, veem os pais em condições muito difíceis, toda sorte de problemas, comunidades já assoladas por uma violência que recai sobre ela, né, provocando uma série de sentimentos muito complicados por parte do adolescente. São escolhas, se você sequer pode falar assim, completamente diferentes do que uma ideologia meritocrática nos faz pensar. Então, esse adolescente deveria sim responder para os seus atos, mas em condições não apenas humanizadas, mas também em condições socioeducativas. Essa é a diferença. Ele responde sim por seus atos. Tentei fazer um apanhado geral e rápido, né, sobre a diferença do sistema prisional, digamos, e do sistema socioeducativo. Perfeito, é importantíssima essa diferenciação. Eu queria registrar aqui, a Lu Fraga já enviou uma pergunta para a gente, antes mesmo da live, no Instagram do PUC Urgente, e Lu, a gente vai fazer a sua pergunta, que é uma pergunta muito boa, um pouquinho mais adiante, e ela já enviou também um outro comentário aqui pelo nosso chat, aproveitando o gancho aqui da professora Maria Helena, eu queria dizer, ela disse o seguinte: os que estão privados de liberdade não estão privados de direitos cidadãos, a falta de acesso à assistência à saúde, ainda mais nesse momento da pandemia, não seria uma infração por parte do Estado? Ela pergunta. Alguém gostaria de responder? A professora Vitória, que se manifestou? É bem interessante, essa pergunta dela é excelente. Nós tivemos, há uns anos atrás, né, uma ação de inconstitucionalidade por estado de coisas inconstitucionais que o STF julgou acerca das masmorras que nós temos aqui, e o STF reconheceu o estado de coisas inconstitucionais em relação ao sistema prisional. Ou seja, há um reconhecimento da mais alta corte brasileira de que nossos presídios não correspondem minimamente, não é dizer assim, isso aqui é bom, não, minimamente aos direitos e garantias que atuam nesses direitos fundamentais a uma prisão minimamente digna, porque nós temos dois bens muito importantes na vida do ser humano. Em primeiro lugar, a vida, lógico. Em segundo lugar, a sua liberdade. Então, a prisão significa a privação do seu maior segundo bem enquanto ele está vivo. E o que nós temos aí, pegando o gancho das professoras, que foram excelentes, não só em relação aos jovens em estado infracional, que venham a cometer infração, e que, na prática, o tratamento é igual ou até pior, porque a gente não tem, falando juridicamente, a gente não tem recursos penais para combater o que o menor que está, por exemplo, internado tem, que o preso, em tese, teria. Mas, voltando, nós temos quase que uma linha reta entre esses jovens e, depois, a criminalização das condutas desses jovens. Quando a gente fala em política criminal, a gente, muitas vezes, na imagem da criminologia crítica, é desejado pela política criminal que esses jovens, que é a grande força, né, poderia ser a grande força motora do nosso país, com educação, com os seus direitos garantidos, que eles fossem à frente. O que a gente faz? A gente tem uma política criminal que é uma política criminal genocida. Ou é morte física, né? A gente está vendo aí em todos os lugares, né? Ou é a morte em vida, que é o emprisionamento. Tanto o emprisionamento do jovem, infrator, quanto o emprisionamento nas cadeias. Então, e cadeias reconhecidamente. A STF tem uma decisão linda em relação ao estado de coisas inconstitucionais que é o nosso sistema prisional. Com um porém, que talvez esse seja o grande porém dessa decisão. Ele recomenda construções, em vez de ele recomendar um desencarceramento em massa, porque tem gente que está ali preso, não deveria estar, com seus direitos sendo diariamente, diuturnamente quebrados, ele recomenda a construção de mais presídios. Acho que é uma coisa meio complicada nessa decisão do STF, mas o que a gente tem que ver é a fundamentação do STF. Ele reconhece o estado de coisas inconstitucionais, a começar pela dignidade da pessoa humana que não é respeitada, como você muito bem falou, Carmen, são presídios que não têm água, imagina sem água no verão. Os presídios
por uma razão curiosa, entre aspas, quase todos eles estão construídos do lado de lixões. Por que será? Aqui no Rio de Janeiro, né, Bangu, lá perto de Brasília. Então, simbolicamente, a própria localização onde eles colocam esses presídios já mostram que a política criminal é uma política genocida, é uma política que não considera esses seres humanos como pessoas. Eles consideram como nada. Então, nós temos uma enorme, enorme preocupação em desconstruir essa imagem. E aí eu vou um pouquinho para trás, eu sei que não é bem nosso tema, mas qualquer desconstrução desse estado de coisas, indignidade, violações de direitos, vai passar por um seríssimo e aprofundada desconstrução da escravidão que ainda existe em todas as nossas mentalidades. Na sociedade brasileira, que enxerga, quando enxerga aquele preso, aquela presa, como, né, inconscientemente aquele ex-escravo que tinha que estar ali, já que não serve, né, põe no presídio. Né? O Brasil não tem pena de morte, quer dizer, não tem pena de morte oficial, mas tem uma pena de morte ilegal dentro dos presídios e também fora, sobretudo com as condutas, com a forma de atuação das nossas polícias. Então, eu acho que para desconstruir esse discurso e para iniciar caminhos possíveis para o desencarceramento de massa, pegar uma decisão do STF, que já existe, ou seja, uma instituição, Poder Judiciário, mais alta corte, diz, olha, o sistema penitenciário é inconstitucional, da forma como ele está aqui colocado. Então, a partir daí, vamos desconstruir o imaginário escravocrata, o imaginário autoritário que nós temos até hoje. Nenhum juiz criminal, tem exceções, mas 90% dos juízes criminais jamais entraram no presídio para ver aonde eles colocam essas pessoas. Nunca entraram, não sabem o que é o presídio. Ouvem dizer, mas eles não se importam para onde eles estão mandando essas pessoas. Isso gera o que a gente tem hoje, né? Essa condição lamentável de seres humanos colocados, e o último número, como você bem falou, era R$826 mil, o último DEPEN, que é de 2018. A gente tem que considerar também uma outra questão, que eu acho que também pega a questão que as professoras falaram do sistema socioeducativo, a flutuação da população é muito grande. Quer dizer, o DEPEN ele dá para a gente, no sistema penitenciário, um retrato daquele momento. Naquele momento, eu tenho 826 mil presos. Mas entra e sai, quantas milhões de pessoas entraram e saíram além daquele retrato? Então, isso é uma coisa também que, normalmente, a gente não tem muito essa preocupação, mas eu acho que a gente deve passar a ter essa preocupação, porque significa o seguinte, se hoje a gente tem, ou o último número do DEPEN, 826 mil presos, naquele ano, ou de lá para cá, passaram pelo menos 1.200.000 pessoas, porque daqueles 826, alguns saíram, mas outros entraram. Então, a flutuação mostra que um número provavelmente maior de 1 milhão de pessoas passaram pelo sistema, seja o socioeducativo, seja o carcerário, além do número oficial que a gente tenha. Né? Isso também é algo que a gente tem que pensar para poder desconstruir minimamente esse sistema tão indigno. Perfeito. Eu queria aproveitar para pedir para o Bruno explicar qual é o papel do Conselho Penitenciário. Né? Ele é formado por quem e como ele atua? O Conselho ele é um órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. É composto por membros da sociedade, professores de direito, membros da Defensoria Pública, promotores, advogados e profissionais de saúde. Então, o Conselho ele atua na fiscalização das unidades prisionais, e aí entra nessa questão que a gente pode explicar bem da problema de água, que existe principalmente em razão da engenharia dessas unidades, que são unidades muito antigas, unidades que foram feitas e construídas por uma capacidade de presos, e que, por conta dessa cultura do superencarceramento, né, elas acabaram dobrando ou, às vezes, triplicando a sua capacidade. Então, você não tem uma capacidade de reservatório de água que foi criada para esses presos,
né, para essa população, para essa superpopulação. Você tem um número limitado de um reservatório de água, você tem estruturas de engenharia muito antigas, a gente observa nas inspeções que em algumas unidades você não tem sequer o registro para que o preso possa abrir ou fechar o chuveiro. Então, a limitação da água ela se dá através de uma abertura de um registro geral, e aí, por consequência óbvia, ela acaba. Então, você tem uma limitação de água de um determinado período da manhã, de 1 hora, 1 hora e meia na parte da manhã, 1 hora, 1 hora e meia na parte da tarde, e os presos restantes do dia ficam completamente sem água, ou acabam colocando em reservatórios que eles acabam conseguindo com garrafa PET. Então, isso mostra exatamente que nem o mínimo, né, para a dignidade humana se tem. E aí, por conta da questão da pandemia, uma necessidade maior de higienização, a água ela teve que ser aumentada, e o Estado, consequentemente, acaba gastando mais com água. Então, você tem um caos, né, por isso que o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, acabou classificando como masmorras medievais. O problema é que é a nível nacional, a gente não está tratando aqui, falando só do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, por incrível que pareça, ele ainda tem unidades que podem ser colocadas assim com o mínimo de dignidade, mas em outros lugares do país, em outros estados, você pode ter certeza que a situação é muito pior, infinitamente pior. E o Conselho atua na fiscalização dessas unidades, e aí acaba tendo, por conta de um preconceito, uma discriminação, né? O Conselho, quando chega na unidade, acaba dizendo, veio aqui defender o preso. Não, você não veio defender o preso. O Conselho veio para fiscalizar e dar ao preso o mínimo de dignidade, para que ele possa, então, cumprir a sua pena. E as pessoas só cumprem a pena viva, né? Ninguém pode cumprir a pena morto. Então, a gente consegue identificar nas unidades assim, situações de surtos como tuberculose. A tuberculose é incrível como tem nas unidades, percevejo, né? Algumas unidades têm percevejo. Então, isso realmente triste. Sempre que a gente identifica isso, a gente faz um relatório, encaminha para a secretaria e pede adoção de medidas urgentes. Mas assim como o Conselho Penitenciário fiscaliza, o Ministério Público também fiscaliza, a Defensoria Pública fiscaliza e a própria Vara de Execuções Penais. Perfeito. Sobre essa questão da água, eu estava lendo outro dia, que é uma situação realmente inacreditável. Se não me engano, era em Minas Gerais, que cada preso tinha direito a 9 minutos de água por dia. Então, você imagina o tempo de um banho, para você lavar a mão, como é que você, né, tem esse tempo de acesso à água durante um dia inteiro, no momento que a higiene das mãos, que é uma coisa simples, né, e fundamental nesse período de pandemia. Bom, eu queria aproveitar aqui para registrar alguns comentários aqui e puxar uma pergunta para a Rose. Bom, a Fernanda Bottari diz assim, gostaria de saber sobre a decisão judicial de liberação dos adolescentes infectados com Covid-19 que receberam a progressão de medida de internação para a internação domiciliar. De repente a Rose pode comentar. E o Hércules fez uma consideração aqui em cima do que eu já tinha previsto perguntar para a Rose. Ele diz assim, parabéns, excelente debate, gostaria de saber o que pensam os participantes sobre a situação das adolescentes no meio socioeducativo. Muitas vezes as mulheres não são consideradas nas análises, e a Rose, justamente, ela coordena uma pesquisa do IBAN com meninas adolescentes dentro do sistema socioeducativo de 10 capitais do país, e aí eu acho que a Rose pode explicar melhor um pouco qual é o objetivo dessa pesquisa, né, que levantamento é esse, e aí seria a resposta. A Rose, pode falar. Quem começa? Bom, posso começar, Sim. Então, com a pesquisa, porque eu acho, Maria Helena, a gente podia fazer dobradinho um complemento na pergunta sobre a liberação do adolescente, principalmente tendo em vista que o Centro de Defesa do qual a Maria Helena faz parte, o SEDECA Rio, emitiu uma nota junto com outros centros de defesa, tá? Então, vou começar pela da pesquisa. Bom, pela pergunta do Hércules. Primeiro, a pesquisa é uma pesquisa que nós estamos desenvolvendo, quer dizer, eu sou doutoranda da PUC,
e também assistente técnico do IBAM, Instituto Brasileiro de Educação Municipal. É uma pesquisa com o objetivo de analisar a realidade do atendimento socioeducativo às meninas, às adolescentes, né? Vou falar às adolescentes, porque a gente tem vários casos de sexualidade no sistema, em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Distrito Federal, Goiânia, Curitiba, Porto Alegre, Belém e Rio Branco. Esse tema ele vem sendo um tema de preocupação no judiciário, quer dizer, né, não no judiciário, toda a sociedade, todas as instituições e organizações que se preocupam com o tema da privação, do encarceramento, são vários grupos que se preocupam com essa questão, porque tem acontecimento, ainda que aparentemente insignificante, você tem de 4% a 5% adolescentes, meninas no universo de adolescentes do sexo masculino no sistema. Mas o que tem acontecido no sistema, assim como o prisional, eu acho que os professores vão concordar com isso, ele é todo estruturado para atender o homem, ele é todo estruturado para atender o menino, né? Isso passa, quando a gente olha para a dimensão socioeducativa da medida que é aplicada aos adolescentes infratores, isso se torna muito relevante, porque as demandas das adolescentes são diferentes das demandas dos adolescentes, ainda que a adolescente seja uma adolescente, né? E isso diz respeito do momento à apreensão desta adolescente até a execução da medida. Então, a gente está fazendo uma pesquisa nas 10 capitais. No momento, estamos finalizando esse semestre, analisando todos os dados. Nós entrevistamos todo o sistema socioeducativo, os familiares e as adolescentes, fizemos grupos focais com as adolescentes e as meninas, e entrevistamos também todo o sistema de justiça, a autoridade policial, delegado policial, para entender como é o atendimento, quais são as especificidades, quais são as medidas que são tomadas em relação às adolescentes. E aí, eu faço em relação à pergunta do Hércules, né? Como que é a questão da menina? Quer dizer, se para os adolescentes a gente tem uma realidade no Brasil inteiro, né, dos meninos, vamos falar dos adolescentes do sexo masculino, do tema para o menino, problema de superlotação que não se verifica dos casos para as meninas. Então, deduz-se que é muito mais fácil você fazer um trabalho socioeducativo, de socioeducação, pedagógico, com as meninas. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem um universo pequeno em comparação aos meninos. A gente tem o PAC, né, a professora Antônio Carlos Gomes da Costa, que é o Centro de Internação de Meninas, que tem no máximo 50 meninas. E nos casos, como a professora Vitória, nos casos das adolescentes que são mães, que são gestantes, tem uma medida particular, específica, que foi dada em 2018, que parece que agora, inclusive, em tempos de pandemia, isso tem sido observado, né? Bom, mas aí eu vou pegar um gancho de uma coisa que Maria Helena falou, né, da questão aqui que Carmen puxou, da questão da visita, né? Isso, para as mulheres e para as meninas, é bem diferente do que os homens e para os meninos. E o impacto disso, nesse momento, ele é muito maior para essas mulheres e para essas meninas, porque se elas são... E aí a gente coloca dessa forma, porque é isso que aparece, né? Os homens e os meninos, eles recebem mais visitas dos seus familiares do que as meninas recebem dos seus familiares, e aí tem várias razões que não têm a ver, simplesmente, com a questão de ter recurso ou não, né? Tem a questão da economia doméstica, da economia do cuidado, mas tem também um abandono maior da mulher, muito antes, pelas suas famílias e pelos homens, por serem criminosas ou serem autoras de ato infracional, que é algo que fere os papéis femininos que se espera, né? A expectativa aí em relação ao comportamento da mulher. Então, imagina isso, a ausência, né,
da visita, a ausência do contato, da família em tempos de pandemia. Ele fica muito mais gravoso e, principalmente, como a Maria Helena falou, quando você tem casos de meninas que são de filhos mais velhos, às vezes que não seja, ou que não recebeu, porque também não é essa coisa automática, né? A decisão do FAQIM tem a medida, mas a gente sabe que tem casos de meninas que estão ali, estão cumprindo medida de execução. Mas tem uma outra questão que tem sido levantada, o próprio Centro de Defesa levantou, o mecanismo de enfrentamento à tortura aqui do Rio de Janeiro levantou, o Mecanismo Nacional levantou, que é, por exemplo, e aí eu acho que é o impacto, né, das medidas que estão sendo tomadas em tempos de pandemia, que, por um lado, resguardam a saúde das mulheres, das adolescentes, previnem a contaminação, mas, por outro, também correm na violação de alguns direitos, como no que tem sido questionado das audiências virtuais. Né? Então, no caso das adolescentes, por exemplo, e aí eu acho que para quem está assistindo, a gente está aqui com dois grupos, né, falando de sistema prisional e sistema sociativo, mas tem especificidades no que diz respeito aos processos judiciais, né, de responsabilização das adolescentes e dos adolescentes. Então, por exemplo, a possibilidade da participação das famílias nesses momentos iniciais das audiências, ela fica vedada, né? As famílias não participam. E nas audiências presenciais, as famílias participam. No caso das adolescentes, dos adolescentes, por exemplo, a liberação de uma adolescente, aí pegando um pouco do que a Fernanda perguntou, a liberação dos adolescentes que está acontecendo, no caso do Rio de Janeiro, né? A juíza Lúcia Gliotti, por exemplo, ela já tomou uma medida no sentido, tem que ter a participação também nesses momentos das famílias. Então, como é que fica isso, né? Em relação aí à garantia desse direito de convivência familiar e comunitária que os adolescentes e esses adolescentes têm. Indo para a pergunta da Fernanda, e aí já vou passar para a Maria Helena, porque eu acho que vocês podem, Maria Helena, pela experiência de vocês no Centro de Defesa, ter algum complemento. Essa que é recomendada, nessa que os SEDECAS trazem, é bem interessante, eu acho que vale a pena ler. Eles, inclusive, uma compilação da legislação relacionada ao enfrentamento à Covid, né, no mundo, e também do que tem sido definido no estado do Rio de Janeiro e no Brasil com relação a isso. Então, uma das medidas que se teve foi exatamente essa, né? Primeiro, porque ela vem ao encontro de um princípio que é básico. A medida de internação tem que ser a medida a ser aplicada internacional e você tem que seguir todas as orientações em relação a isso para aplicar uma medida de internação. Então, como não me lembro quem falou, que é um número grande de pessoas ainda, acho que foi Maria Helena, né? Ainda que não receberam sentença ou vitória, a gente também tem casos de adolescentes que estão nessa situação, ainda aguardando no Brasil, né, a decisão da medida justificativa. E essa é uma das recomendações, tanto que a Interamericana de Direitos Humanos, como o CNJ, como vários deram, de que não se tivesse adolescentes na situação de internação provisória, ou que isto fosse, todos os cuidados sejam tomados, o que a gente sabe que pela estrutura do sistema socioeducativo no país, ainda que muita coisa tenha mudado nos últimos anos, e ainda que a lei do SINASE e a resolução que institui o SINASE em 2006 tenha sugerido o contrário. Então, essa é uma... No Rio de Janeiro, viu, Fernanda, ela tem acontecido sim, mas aí volta a questão da família, quer dizer, se a família se a adolescente é liberada, ela tem que ser entregue à família, como fica esse processo, né? Como é que fica esse processo de encontrar a família, de trabalhar com essa família para receber essa adolescente? Porque isso, independente da Covid, é um processo difícil. Tem muitas famílias que, de fato, abandonam seus adolescentes.
abandonaram. Então, essas adolescentes e esses adolescentes vão, né, ficar aí para a própria sorte. Agora, no Rio de Janeiro, pelo que eu li recentemente do relato do Comitê de Enfrentamento à Tortura, essa medida ainda permanece de devolver as adolescentes para as famílias e, inclusive, suspender também as medidas em meio aberto e PSC, porque a meio aberto ela é executada pelo município. Os serviços municipais também estão restritos, não tem lógica entregar para o serviço municipal. Perfeito, eu Rose. acho que é por aí, depois qualquer dúvida a gente continua. Falei bastante. Passo para a Maria Helena. Maria Helena, você gostaria de complementar rapidinho para a gente passar para... Eu tenho uma pergunta aqui que tem a ver com a resposta do Bruno ainda. Eu gostaria de resumir bastante, não apenas tudo que o SEDECA tem discutido, não apenas o que o Movimento Moleque, do qual eu faço parte também, como assessora desde sempre, né, tem discutido, né, o que tantas outras, fiz parte do Comitê de Prevenção, Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, enfim, todos esses fóruns, né, tem feito uma ligação, estou fazendo isso muito para resumir a fala colocada aqui antes por todos, né, é que nós, o Bruno falou uma coisa muito importante, primeiro que não é somente a questão da Covid, não é a única questão, não é apenas a mais recente e tão gravosa que a gente está muito alarmado, mas a gente tem a tuberculose, né? Então, essa coisa, vamos trancafiar, né? Vamos trancafiar como uma mentalidade, como uma persistência, eu concordo completamente, racista, escravocrata, sim, né? Essa mentalidade de querer punir à torta e à direita determinado grupo social, que não é nem, né, o mais numeroso, tem muita gente, negro, pobre, da periferia, né, e outros grupos não brancos, enfim, né, nós sabemos do que se trata, ele tem um custo muito alto. A tuberculose, por exemplo, não costuma perguntar quem é a pessoa, quem ela pode contaminar. Essa mesma lógica pode ser estendida ao coronavírus. Nós também nos preocupamos com a saúde do preso, dos funcionários, dos familiares de todos eles, nós nos preocupamos com a saúde de todos. Quando a gente diz que esses lugares não podem estar assim, e não há necessidade de ter tanta gente aguardando uma decisão que sabemos que demora em tais condições. Nós fazemos uma equação direta entre o maior grau de incomunicabilidade, deterioração das condições e tortura. E também óbitos. Então, nós falamos de gravidades que são existentes, e ao contrário da ilusão de fechamento que a prisão e o sistema socioeducativo dá, ao contrário dessa aplacamento de um sentimento de vingança, de uma lógica de vingança, isso não funciona. Se o coronavírus se espalhar lá, ele nunca nos deixará. Perfeito. Bruno, chegou uma pergunta aqui no chat, ela não está com o teu nome, mas imagino que seja para você, que é a pergunta seguinte, da Rafaela Lisboa: existe um relatório disponível para acesso público dessa fiscalização, que tem a ver com a sua última fala, do trabalho do Conselho? Todos os relatórios, eles estão disponíveis da Defensoria Pública na página da Defensoria Pública, do Ministério Público, na página oficial do Ministério Público do Estado. Os do Conselho, eles estão encaminhados para o CNPCP, que é o Conselho Nacional de Política Criminal, e também para a SEAP, e a gente ainda não tem nenhuma página oficial do Conselho para disponibilizar. Mas se você enviar um e-mail para o Conselho, o e-mail do Conselho é cpergadm@gmail.com, a gente pode disponibilizar sem nenhum tipo de problema. Bacana, obrigada. Bom, queria registrar aqui o comentário do Márcio Luiz Doniti. Curiosamente, as condições carcerárias nos estabelecimentos para presos especiais é infinitamente melhor que a dos presos comuns. Pois se alguém quiser falar, mas eu queria passar para um outro, aproveitando, a Vitória, se quiser comentar, porque eu vou agora fazer uma pergunta para você, que tem a ver um pouquinho, a Rose já tinha falado sobre a situação
das meninas dentro das unidades socioeducativas, e eu queria saber um pouco também sobre a situação das mulheres dentro das unidades prisionais. A gente sabe que nos últimos 10 anos tem havido aí um aumento de mulheres entrando no sistema, né? O crescimento foi, me parece, 3 vezes maior do que o dos homens. Qual é o perfil dessas mulheres que estão entrando no sistema prisional e por que mais mulheres estão sendo presas, né? Qual é a situação nos presídios nesse momento, em relação à pandemia também? Bom, são várias questões. A questão do encarceramento feminino é algo que tomou, quer dizer, ainda bem que ruim, porque tomou uma proporção grande, porque justamente aumentou. O último relatório do DEPEN oficial sobre mulheres saiu em maio de 2018, ou seja, está bem desatualizado, e dava conta de que nós tínhamos em torno de 42 mil mulheres encarceradas no Brasil inteiro. O crescimento dos últimos 10 anos, tiramos um pouquinho mais, 15 anos, foi de 656% no encarceramento feminino, enquanto que o masculino estava em torno de 280%. Ou seja, houve um aumento, embora em números ainda seja um quantitativo menor que o masculino, mas esse crescimento muito maior do encarceramento feminino do que o masculino assusta barbaramente. Sobretudo pensando que até os anos 60 não se pensava muito nessa questão do encarceramento, e essa situação vem até hoje, sendo que nós temos tão somente 2%, ou seja, significa que eu acho provavelmente uma unidade construída pensando na mulher. Todas as outras unidades onde mulheres estão presas são unidades desenhadas, pensadas para os homens, e foi lá que puseram as mulheres. Então, ou seja, elas estão presas em situação que não correspondem às especificidades que diz respeito ao gênero. Desse número, vamos lá, eu até estava revendo os números do DEPEN, desse crescimento, 656%, estou falando de números em 2018, né? Nós temos 62% são mulheres negras. 74% dessas mulheres são mães. Vejam vocês que número assustador. E 45% são, como já tinha falado a professora, presas provisórias. Então, são presas que não têm condenação definitiva e que poderiam estar com outra medida cautelar, se fosse o caso, domiciliar, tornozeleira, o que for. Então, nós temos esse número, e aí a gente meio que inverte, né? A gente começa a discutir o sintoma, olha que absurdo, se a gente não discute a causa desse superencarceramento feminino. Então, o sintoma é esse: as mulheres estão sendo mais presas. Aí você vai ver quem são essas mulheres. Como nos outros campos, homens e no socioeducativo, são mulheres pobres e que entram, elas têm a maior parte desses delitos, mais de 50% são de tráfico de entorpecente, elas entram naquele pequeno tráfico para o quê? Na maior parte das vezes, para a sobrevivência da sua família. E aí isso é a sobrevivência. Nós vamos dizer, não, imagina, não vou ficar aqui, sei lá, tentando achar alguma coisa. Não, é o dia a dia delas. E são pequenas, você não vai ver nenhuma mulher, eu sou a chefe do tráfico, não sei quanto. São mulheres que estão realmente no pequeno tráfico, são as operárias ali. E elas vão presas, provisoriamente. Nós tivemos casos escandalosos no Brasil nos últimos anos. Um deles, para mim, que foi um dos mais chocantes, que toda vez que... São 2 casos, um no Rio de Janeiro e de São Paulo. O de São Paulo era uma menina grávida, já maior de 18, que foi pega com pequeno tráfico de entorpecente, estava grávida, foi para a audiência de custódia. Na audiência, ela não pôde comparecer porque ela entrou em trabalho de parto. Foi levada para o hospital. Pois, vocês podem não acreditar, a audiência de custódia foi feita sem a presença dela, na qual a promotora, mulher, e a juíza, mulher,
apesar de todas as defesas e as falas da defensora pública, ela foi posta em prisão preventiva, porque é um absurdo traficar, mesmo que já fizeram até um julgamento de mérito numa prisão em flagrante. Resultado, essa menina teve um filho, 2 dias depois estava numa cela de uma delegacia com vários homens e o bebê sem roupa no colo. Nossa! Você conta isso em, sei lá, isso aconteceu em 1700 e pouco, lá. Não, isso aconteceu no século XXI. No Rio de Janeiro, para mim, é um dos casos, e esse caso me emociona até hoje, me dá uma raiva, uma coisa, da Bárbara, o nome dela era Bárbara, ela tinha problemas bipolares e questões com tráfico de entorpecente, tinha sido presa, realmente, não era a primeira vez que ela tinha sido presa, mas era presa provisória, do mesmo jeito, pequeno tráfico, grávida. Como ela era bipolar e ela estava sem tomar o remédio, ela começa a gritar e a ter problemas lá no presídio que ela estava. E a diretora, eu gosto muito de dizer assim, porque são mulheres, eu não consigo entender isso. A diretora coloca ela no confinamento, né? Porque ela estava muito agitada. Ela estava muito agitada porque ela estava quase tendo filho. Ela passou a noite inteira gritando e ela teve esse filho dentro da cela. No dia seguinte, quando abriu, ela estava com a criança no braço e ainda só aí levaram ela para a maternidade para cortar o cordão umbilical, etc. Isso é de uma barbárie. Isso a gente está falando do século XXI. Isso não é mais possível que a gente aguente essa situação. Não é mais possível que a gente admita sequer que uma coisa dessas aconteça. Não é possível mais a gente admitir isso. Só que isso vem quando? Isso vem numa época em que o encarceramento feminino aumenta, em que, embora o DEPEN diga que tenha diminuído de 42, a gente passou para 40 e alguma coisa, mas como eu falei para vocês, a verdade, a população é flutuante, entra e sai. E vem junto com o que nós começamos a conversar aqui, uma enorme dificuldade do Poder Judiciário em cumprir decisões do STF, em cumprir a lei, porque o Código de Processo Penal, para as presas provisórias que sejam gestantes ou tenham filhos menos de 12 anos, na prisão provisória, o Código Penal manda, é a lei, dispõe, a não ser que ela esteja presa por atacar seus próprios filhos, que aí também é uma questão lógica, mas dispõe exatamente que elas devem ter uma prisão, uma medida cautelar diversa da prisional. Porque não é só o interesse da mulher. Lógico, você tem a psicologia da mulher própria, etc. Mas você tem um interesse maior daquela criança que está nascendo ali. Então, nós temos hoje no Brasil milhares, porque pelo DEPEN nós somos em torno de, hoje, né, umas 4.000 gestantes no sistema penitenciário. Então, nós temos milhares de crianças que já nascem encarceradas. Elas nascem no cárcere. Então, para elas, a gente não tem lei do ventre livre, como a gente teve antes do fim do fim oficial, né? Mas, assim, vejam vocês que drama que é esse, a questão da mulher. E o nosso sistema prisional não leva em conta, se ele já é totalmente inconstitucional do ponto de vista geral, em relação às mulheres, ele é muito mais grave, porque ele desconsidera as especificidades do gênero mulher. A gravidez, a necessidade de cuidados de mulher, né? De ter uma ginecologista, enfim, todas as questões que são ligadas a uma questão biológica e emocional do gênero feminino. E que existe até dificuldade de acesso a absorvente, que é um item básico de higiene para a mulher. Exatamente. Não, e aí são questões biológicas, mais do que esse. Então, isso, por crimes, vou dizer, muitas estão ali, a maior parte estão ali por crimes do pequeno tráfico. Que vão embora, com todas as questões, eu não vou entrar de mérito se deve ser criminalizado, não deve ser criminalizado, essa discussão já dá outra live. Mas é o seguinte, o tráfico de entorpecente é um crime sem violência para esses pequenos tráficos, né? Quem quiser consumir, quem quiser tomar 2 garrafas de uísque, toma e vai dormir. Quem quiser fumar maconha, fuma em casa e vai dormir. Aí a mulher que vende para se sustentar e sustentar a família está lá no presídio.
é uma total desproporcionalidade na pena, e aí eu queria fazer falando sobre essa questão da pena, a grande verdade, e aí muito bem falaram as professoras, a grande verdade é que o Brasil tem que abandonar essa mentalidade que está lá no autoritarismo, na escravidão, de punição. As pessoas que cometem delitos e violam bens jurídicos e causam prejuízos, né, não só patrimonial, mas físicos, etc., das pessoas, têm que ser responsabilizadas. Elas têm que entender o que a sua conduta causou em outras pessoas e entender o que causou na sua própria vida. Tacar na cadeia de qualquer jeito é uma grande mentira. Pena para quem? A não ser que a gente admita que pena, prisão, é desejada enquanto política criminal encarceradora, genocida e de controle social de determinada parcela da população brasileira. Perfeito. Eu queria aqui registrar que no nosso chat aqui privado, a professora Maria Helena Zamora lembrou que a maioria das mulheres presas, cerca de 68%, está presa por crimes relacionados à lei de drogas, crimes que não necessariamente têm violência, né? Que isso é promover a barbárie. E aí eu queria emendar também, que o Bruno lembrou aqui também, que as unidades femininas da SEAP não possuem sequer espaço destinado à visita íntima. A gente já falou aqui que são estruturas antigas, quer dizer, só as masculinas. Eu queria que o Bruno explicasse, nesse caso da visita íntima, como que é feito. E aí depois eu queria emendar uma outra pergunta também para uma parcela dessa população carcerária que é invisibilizada, que é a parte, os grupos LGBTQI+. Então, você podia explicar, Bruno, rapidamente, como é que são feitas essas visitas íntimas para as mulheres? Sim, vamos explicar o seguinte. Com relação às mulheres, não existe espaço destinado porque elas são abandonadas. Essa é a grande realidade. É difícil você ver numa unidade feminina algum homem na fila que vá visitá-las. A maioria dessas mulheres, depois que elas são encarceradas, o marido abandona, ou então elas foram presas justamente pelo cometimento do crime de tráfico de drogas por ordem do marido. Então, não tem porque não há demanda. Infelizmente, não há demanda. Quando há uma demanda para essa visita íntima, ela ocorre porque o marido também está preso. Então, passa uma unidade, uma viatura do SOI, essa viatura do SOI passa na unidade feminina, pega esta presa e leva esta presa para a unidade masculina para que então ela tenha essa visita íntima. É importante registrar que toda visita íntima em presídio masculino ela é feita através de credenciamento, apresentação de exames, estudos. Isso não é feito de uma forma simplesmente discricionária e sem qualquer controle por parte da secretaria. Então, os presos entram numa fila e, quando há o espaço para ele então passa a fazer essa utilização ou mensal ou quinzenal, mas através de todo o exame e o estudo. E, infelizmente, na unidade feminina não tem. Elas são abandonadas. Eu mesmo, quando estou em algum presídio e vejo um homem na fila de unidade feminina, eu paro para perguntar, porque é muito curioso. Então, você chama atenção. Então, a maioria, quando você pergunta, ou é pai ou é irmão. As mulheres são abandonadas. Eu queria que você contasse também, porque como eu citei o caso do absorvente, e você deu um exemplo aqui, para a gente entender a precariedade e a falta de dignidade, né, que existe nessas instituições aqui, que a gente submete a essa população. Você poderia contar, que você falou do miolo de pão? Posso. Eu fui fazer uma inspeção numa unidade feminina, e conversando com a diretora disse, eu preciso de doação de absorvente, o Estado estava passando por uma dificuldade financeira muito grande, e ela falou, não tem licitação, isso foi na gestão passada, da administração do governo, olha, a gente não tem absorvente, as presas estão utilizando miolo de pão, que elas fazem como uma espécie de OAB, porque não tem absorvente. E aí, quem acaba, nesse momento, fazendo, às vezes, são os assistentes religiosos. Então, ou a pastoral carcerária ou a Igreja Universal, elas acabam fazendo uma doação para essas unidades para poder suprir essa necessidade. Isso é assustador. Bruno, você tinha falado aqui que você podia responder a pergunta do Márcio, é aquela referente às unidades destinadas a pessoas, peraí, deixa eu achar aqui, para presos especiais, é isso que ele falou? Essa?
você tinha falado? Márcio é um querido amigo, Márcio é meu ex-chefe, a gente não pode deixar de prestigiar e responder. Lógico. Mas existe a previsão legal de um preço superior ser colocado em unidade diferenciada. Então, a gente tem no Rio algumas unidades que são específicas, tanto para servidores, né? Então, ex-policiais, ex-bombeiros, ex-militares, servidores públicos da área de segurança, eles são colocados numa unidade, os policiais militares são colocados em outra unidade que não está vinculada à SEAP, e os presos de nível superior são colocados nessa unidade que ficou muito conhecida depois da Lava Jato, que é o Bangu 8. Mas há uma previsão legal para isso, né? Mas engana-se também quem acha que aquilo ali é um hotel 5 estrelas. A gente faz inspeção na unidade, essa unidade ela é monitorada por câmeras 24 horas, o Ministério Público tem acesso a essas câmeras, então a situação ali ela uma vigilância muito mais constante do que em outras unidades. Tanto é que teve um episódio envolvendo o ex-governador, que disse que foi agredido dentro dessa unidade, e as câmeras rapidamente foram disponibilizadas para que isso fosse verificado. Então, uma unidade monitorada 24 horas e que ela, sim, não tem uma superpopulação, mas não tem de especial nada, não tem nada de diferente, não é uma unidade que conta com ar-condicionado, com água quente, com nada disso. É uma unidade como todas as outras. Agora, voltando naquilo que eu tinha falado que ia puxar com você, sobre essa parcela da população LGBTQIA+, dentro das unidades, né? Como é que é a situação aqui no Rio de Janeiro? Há um acompanhamento específico sobre as necessidades desses grupos? A gente falou aqui muito agora das mulheres, e com relação a esse grupo, como é que tem funcionado aqui no Rio de Janeiro? Existe por parte dentro da Secretaria uma divisão, que é capitaneada e tocada por um servidor que é muito conceituado, que é o Renato, e ele faz o acompanhamento dessa população LGBTI, né? Então, ele mapeia as unidades em que tem, eu estou até com o relatório aqui, em que tem homossexuais masculinos, mulheres transexuais, travestis, bissexuais, e ele não só faz esse acompanhamento, como ele também conversa e vê a necessidade dessa população. Então, uma população que não é muito grande, então, a gente tem travestis e mulheres transexuais 104, né, bissexuais masculinos 8, e a gente precisa sempre levar em consideração que essa é uma pesquisa que é feita de forma voluntária, ou seja, cada um se autodeclara, né? Então, pode ser que tenham pessoas que não têm interesse em se declarar e que prefiram não responder a pergunta. Número de travestis, 50, bissexuais masculinos, como eu já disse, 8, e aí entra uma questão que justamente da alocação, né, que se discute muito. Aonde essas mulheres devem ficar? Em unidades femininas ou em unidades masculinas, e aí tem uma escolha. Olha, você prefere ficar em que unidade? Então, a gente tem aqui essa divisão. Em unidades prisionais femininas, você tem 106 transexuais. E em unidades masculinas, você tem 54 mulheres transexuais. Perfeito. Então, existe vamos dizer assim, esse trabalho de uma equipe bem pequena para monitorar, mas é importante a gente ressaltar que é preciso conhecer o sistema até para entender quais são as reais necessidades e a gente evitar também
ou seja, a gente está falando muito aqui da dignidade dessas pessoas, né? A gente precisa ter esse olhar mais humano. Então, do mesmo jeito que a gente está falando aqui das mulheres, que é preciso, inclusive, olhar e prestar atenção que ela precisa de um absorvente, a gente também precisa olhar para essa população LGBTQIA+, e pensar quais são as necessidades. Isso, além de todos os outros problemas que a gente tem levantado aqui. Bom, na abertura, eu já falei que o Brasil é o terceiro país com a maior população carcerária do mundo. São quase 800 mil pessoas em unidades prisionais. O país só perde para os Estados Unidos, que tem mais de 2 milhões de presos, e a China, que tem 1 milhão e 700 mil. Esses números estão atualizados. A gente sabe que a taxa de encarceramento é cada vez maior, a gente está falando isso ao longo do programa, e isso não tem se traduzido na prática em diminuição da violência, pelo contrário. Mas aí eu queria saber do Bruno, por que os números, por que a gente tem números tão altos de encarceramento? Acho que a Vitória falou um pouquinho anteriormente, mas qual é o gargalo do sistema prisional brasileiro hoje? É semelhante àquele retrato que a Vitória falou, mas especificamente ligado às mulheres? Eu hoje ousaria dizer que o gargalo do pensamento punitivista, né, e nós tivemos ontem uma prova muito clara disso. Cada vez mais as operações policiais elas são midiáticas, né, então não se preocupa mais em o porquê prender. Existe uma recomendação do CNJ, essa recomendação, sua própria recomendação 62, ela recomenda que os juízes evitem a decretação de prisão nesse período de pandemia, justamente para evitar esse tipo de contato externo com a população que já está lá isolada. E essa recomendação, efetivamente, ela não está sendo cumprida. Desde o início da pandemia até agora, várias operações policiais, Brasil afora, elas já foram deflagradas, porque se tem o pensamento de que encarcerar faz bem, encarcerar como política criminal, o Estado adotou isso, e aí o gargalo hoje está justamente nas prisões provisórias, as prisões preventivas e temporárias. Hoje nós temos 45% da população do Rio de Janeiro presas preventivamente, sem sentença ou acórdão transitado em julgado. A média dessas prisões temporárias, ela é de mais de um ano, né? A maioria delas existe uma média de 380 dias. Então, a pessoa fica 380 dias, em média, preso para esperar uma decisão judicial que, no final, ela pode vir a ser absolvida. E ninguém devolve esse tempo que ela permaneceu lá trancada. Então, o gargalo hoje está nas prisões preventivas. Perfeito. Agora, um dos problemas para o monitoramento da COVID nas unidades privativas de liberdade é a falta de dados assim, mais precisos. Algumas entidades de direitos humanos têm reclamado que há uma discrepância, por exemplo, entre os dados do Departamento do Sistema Penitenciário, o DEPEN, e os dados fornecidos por estados. Mas esse problema não é novo, né? A falta de dados confiáveis em diversos segmentos ficou mais exposta com a pandemia, e a gente já viu, e aqui em outras edições do IA Agora, que não é só nessa questão do sistema prisional e socioeducativo. Tem um fato interessante, desculpa, Bruno, eu vou voltar para você, porque eu acho que isso é importante. O Rio de Janeiro é o único estado que tem 2 sistemas de identificação funcionando atualmente, o Detran e o Félix Pacheco, né, que muita gente acredita que ele já tinha sido extinto. De que modo isso dificulta a transparência de dados, ou mesmo até dificulta você pensar de uma forma mais global o sistema? O Rio de Janeiro, na verdade, é o único estado do país que tem um órgão de trânsito responsável por emissão de carteira de identidade. Não existe nenhum outro estado no país que tenha isso. E aí fez uma divisão, porque o Félix Pacheco faz parte da estrutura da Polícia Civil, que o Félix Pacheco ele permaneceria com dados e com a identificação criminal, e o Detran com a identificação civil. Mas, num determinado momento, esses sistemas eles não se falavam. Então, várias pessoas foram tirar a carteira de identidade no Detran e precisavam voltar porque o sistema ele ainda não interligava. Então, como você tem todo o registro de identificação criminal no Félix Pacheco,
Isso hoje já está muito mais avançado, eles já estão conseguindo ler. Durante um bom tempo, esses dados eles ficaram soltos. E aí, qualquer número que se pedia era muito difícil de se obter. Mas é incrível como é que um Estado opta por uma política de identificação completamente contraditória, né? Mas esse é o perfil do nosso Estado. Perfeito. Tem uma pergunta que chegou aqui no chat, do Weiler. Ele pergunta se existe alguma forma de ajudar, colaborar, doar, de algum modo, as unidades. Alguém aqui indica alguma forma de algum dos participantes? Eu vi uma resposta que Usou seria... unidades de adolescentes. Oi? Fale. Falou Rose ou Marilena? Adolescentes ou adultos? Ele não fez distinção aqui, mas... Adultos e existem normas específicas para os dois, e no caso do sistema socioeducativo, cada sistema também vai definir a sua forma. Por exemplo, tem sistemas que são mais fechados, né, para receberem apoio de parcerias. Os sistemas maiores, como Rio de Janeiro e São Paulo, eles são não necessariamente fechados, mas tem um processo, pelo fato de serem mais robustos, né, diferente. Isso é uma coisa, chegar, fazer alguma atividade com a garotada. A outra coisa, você pode doar ou levar alguma coisa. Isso também é uma diferença nos sistemas. Tem centro, em São Paulo, por exemplo, você não pode levar, é proibido. Gente, as coisas assim que são tão absurdas que, em alguns casos, os adolescentes não podem se encostar. Imagina isso para a meninada, né? E para as adolescentes. Então, eu recomendo, imaginando que a gente está com gente do Brasil, que procurem o sistema e vejam como é que podem fazer para colaborar, porque varia. Às vezes, nem as famílias podem levar coisas para as meninas. Perfeito. Bruno, você quer acrescentar? Você tinha falado? A SEAP tem uma resolução específica, a Secretaria de Administração Penitenciária tem uma resolução específica para doação. Essa doação ela não é fácil por questões relacionadas à segurança. Muitas vezes as pessoas buscam doar, obviamente que não é o caso aqui, mas para tentar favorecer um parente ou um amigo que está naquela unidade. Então, tem-se muito cuidado com essa questão da doação. Essa doação ela é feita via um almoxarifado central e com nota fiscal de aquisição do bem a ser doado. Uma outra forma, e aí eu acho que até colocaram aqui, é via pastoral carcerária ou igreja universal, as assistências religiosas que são registradas na SEAP e que fazem um trabalho de assistência religiosa bem interessante e que acabam por um lado, também controlando aquele clima tenso de dentro da unidade. Perfeito. Eu queria trazer aqui uma história que no início de junho circulou um vídeo na internet de uma moça criticando a Lives Matter. Segundo ela, o racismo vai existir enquanto a maior quantidade de crimes for causada pela população negra, né? Isso é o que ela disse no vídeo. Infelizmente, uma parcela significativa da sociedade tem esse mesmo olhar. Por isso, né, ainda de acordo com ela, é normal, natural e instintivo ter um pouco de racismo. Bom, tem um livro chamado Que é Encarceramento em Massa, da pesquisadora e ativista Juliana Borges, que ela fala que há um encarceramento em massa, sim, dos negros. E aí eu queria aproveitar que a Lu Fraga fez uma pergunta pelo Instagram, né, e eu queria falar com a Vitória agora, né, para saber como isso se relaciona com uma criminalização da pobreza e da própria política, né, de guerra às drogas, e aí acrescentar o que a Lu Fraga falou, que nosso sistema penitenciário ocupa um lugar de depósitos de humanos pobres e pretos, que supostamente infringiram as leis. Parte da sociedade parece concordar com essa forma de lidar com os presos, ou seja, negando a eles os direitos básicos enquanto cidadãos. Direitos que todos temos por lei, privados de liberdade ou não, como saúde, voto, trabalho, educação. Em que medida a chegada da Covid-19 nos presídios acaba por denunciar este não cumprimento da lei e a confirmar uma espécie de vingança social
social Isso. com os que supostamente cometem crimes. Você já tinha entrado um pouco nesse assunto lá no início do programa. Isso. E também a professora tinha falado disso. A ideia do sistema prisional, a ideia de que é um lugar para ser punido. Então, quanto pior a situação, melhor é. E, é lógico, a nossa, né, herança escravocrata que nunca saiu da nossa memória. E aí, o que você muito bem falou, na verdade, o que nós temos é uma criminalização da pobreza, ou seja, criminaliza-se aquelas condutas que, por exemplo, para sobrevivência, as pessoas possam fazer. A questão do tráfico de drogas. Vocês podem ver que, enquanto a cannabis, a maconha, era algo assim que passava entre as camadas mais pobres, seja para o uso, para se tranquilizar, seja a venda, que era para ter uma receita, aquilo era crime. Agora, né, nos Estados Unidos, a maior parte dos estados liberou não só a venda nos lugares, dos drugstores, né, lugares, e o consumo e a venda. Resultado, você não tem mais sentido você criminalizar isso. Por quê? Porque não são mais os pobres que fazem isso, mas já são indústria farmacêutica, etc. Então, você não vai criminalizar essa conduta. Então, permanentemente, essa própria fala dessa moça, você falou o nome, eu nem gravei, nem quero gravar, a fala dela já mostra exatamente como essa mentalidade escravocrata. Só pode ser eles, porque eles são assim. A ideia de que vem do século XVIII, a ideia do Gobineau, que a raça branca era melhor, e acabou na desgraça do século XX, na Alemanha, tida como a sociedade mais evoluída do ponto de vista filosófico, racional, etc., que a gente teve o Holocausto. Então, por isso que eu digo, a necessidade que nós temos, por isso que eu louvo demais esse debate com pessoas super qualificadas, com as professoras, com o Bruno, que nós temos que desconstruir justamente, como você falou, essa fala, mas que é uma fala que repercute ali. A gente anda numa época em que pensar se tornou um ato até terrorista, né? As pessoas até falam antes de pensar. Então, muitas pessoas acabam agregando nessa coisa mais fácil, porque elas olham aquilo. Só que é exatamente o contrário. A política criminal, a legislação criminal, ela é feita para criminalizar essa parcela da população. E aí nós temos, como resultado, não só no Brasil como nos Estados Unidos, a maior parte da população carcerária é exatamente a que a política criminal quer que seja. A política oficial. Tá? Ela pode não declarar, eu quero que pegue lá os pobres das favelas. Ela não declara, mas ela é feita para isso. Ela é feita, então é uma inversão de lógica. Não são os mais pobres e os negros que cometem delitos. É a lei que é construída de forma a criminalizar essa parcela da população, sobretudo os mais jovens. Né? Você pode ver. E aí os que não são presos, que é a morte em vida, que eu chamo, são mortos literalmente pela polícia. Então, essa que é a grande questão que a gente precisa realmente, e aí eu vou usar um termo, né, mais do nosso criminólogo mor, do jurista Zaffaroni, nós precisamos construir, nós como professores, como sociólogos, precisamos desconstruir a fala legitimante do direito penal. Nós precisamos construir discursos que deslegitimem essa política criminal genocida, tanto no aspecto da infância e juventude, quanto no acima de 18 anos. E uma delas é esse discurso permanentemente, volta aqui, vamos abaixar a idade penal para 16. Daqui a pouco você já vai nascer criminoso, até porque tem muita gente que já nasce dentro do presídio porque as mães estão presas. Então, isso é uma questão muito importante. Eu acho que hoje é uma tarefa fundamental da universidade, dos pensadores, é como construir discursos que deslegitimam a ideia punitivista, o ódio ao outro, a invisibilidade, a naturalização dessa invisibilidade. Eu acho que essa é a tarefa e eu acho que esse é muito importante que a gente esteja permanentemente, porque nada vai acontecer amanhã. Por mais que a gente goste, amanhã não vão explodir os muros dos presídios e
dos institutos socioeducativos, mas nós temos que construir os caminhos para que um dia a gente possa chegar lá. Vamos pensar. Alguém falou aqui que eu vi sobre justiça restaurativa. Então, vamos pensar quais são os caminhos. Não existe um só caminho. Vamos primeiro pensar quais são as condutas que a gente pode construir. A gente tem, por exemplo, já tem dados sobre isso. Enquanto que a pessoa que vai presa, punida por um delito, na questão prisional, você tem uma taxa de reincidência em torno de 70% a 80%, eu não sei, esse é o número já lá atrás, hoje eu não sei. Nas medidas que são medidas não prisionais, de todo tipo, né? Prestação de serviço à comunidade, o que seja, mas não prisional, a taxa de reincidência é abaixo de 5%. Então, olha só, como é que é isso? Vamos então pensar, se você está solto, sendo responsabilizado, você não está na impunidade, não, você está sendo responsabilizado, só que de uma forma que não seja a forma prisão. Você tem uma reincidência, ou seja, a pessoa não volta a cometer o delito, essa reincidência é 5%. Os outros 95% não voltam a cometer delito. Já que quem vai preso, 70% volta a cometer delito. Os números mostram, ninguém precisa ser matemático, basta perceber isso. Daí, como alguém eu vi que falou agora aí, eu acho que foi o Fernando Drummond, fala exatamente isso. O que nós temos é uma política criminal de necropolítica, morte em vida nas prisões, morte física nas ruas, nas favelas, nos locais onde a pessoa mora, vive e aprendeu a viver. Então, essa desconstrução, isso é um discurso penal também, né? Você matar, você entrar na favela, como a Carmen perguntou, o guerra às drogas não é a droga que leva a esse enorme número de mortes. É a guerra às drogas, a visão de guerra urbana na cidade, que faz com que os policiais já entrem na favela, isso se ele não morar em uma outra favela, que entrem nas favelas atirando. Que policiais acham que podem pular o muro de uma casa atrás de bandidos, sabe-se lá por quê, e sair atirando com crianças, com pessoas dentro da casa. Isso é necropolítica. A nossa política criminal é uma necropolítica. É para matar. Ninguém entra em Copacabana ou ninguém passa pela Prudente de Moraes atirando porque tem um traficante que mora ali num prédio qualquer. Então, é desejado pela nossa política essas mortes e essas prisões. E a nossa tarefa é desconstruir isso. Como a gente está fazendo aqui agora. Né? Por isso que eu louvo de novo essa ideia. E o que acontece com a Covid? Com a Covid, por isso que tem um lado horroroso, mas a gente ainda pode dizer o seguinte, olha, a Covid, pelo menos, fez com que ganhasse visibilidade isso. Então, por exemplo, nós tivemos a Defensoria Pública do Rio de Janeiro que entra com habeas corpus pedindo o seguinte, durante a pandemia não haverá operação, recomenda-se que não haja operação policial dentro das favelas. Já descumpriram, né? Já teve um descumprimento por aí. Mas, pelo menos, o quê? Seguraram um pouco. Ou seja, se não fosse a Covid, é diário. O número de mortes é diário. Alguns aparecem porque são tão absurdos, tão horrorosos, que aparecem na mídia. Mas isso que aconteceu com o João Pedro, isso que aconteceu com todos, é diário. É todo dia, em lugares diferentes do Rio de Janeiro, de São Paulo, etc. Com a Covid, isso ganha visibilidade. Mas não é uma política agora da Covid. Isso há anos e anos e anos. Gente, a guerra às drogas já matou 3 vezes a guerra civil da Síria, em termos de jovens e negros. Né? Imaginem vocês, que coisa, é uma maluquice isso. A gente está falando e as pessoas naturalizaram. Mais uma operação na favela. Morreu mais um. Que absurdo. Aí faz-se nota, se diz que é um absurdo, etc, etc. Mas a construção do discurso vai passar por isso que, por exemplo, a Defensoria fez. Vamos fazer um habeas corpus, vamos proibir esse tipo de conduta. Ou aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, que as pessoas falam dos Estados Unidos como se isso não acontecesse no Brasil. Né? Os Estados Unidos vai repensar o quê? Vai repensar agora como o policial deve agir numa abordagem.
Todos os estados norte-americanos estão sendo pressionados a isso. Imagina isso aqui no Brasil, gente. Nossa abordagem, lá a abordagem aqui eles usam fuzis de guerra, o que o policial nos Estados Unidos não mata. Então, ele mata, mas mata menos. Imagina se isso o que acontece aqui for nos Estados Unidos. Então, vamos parar um pouquinho. Eu acho que a gente tem que aproveitar o que está acontecendo, lógico, no mundo, mas não dizer assim, isso acontece lá. Não, isso acontece aqui todo dia. Todo dia morre George Floyd aqui no Brasil. Todos os dias. Minneapolis é aqui, Rio, São Paulo. Aqui nós temos também que ter esse discurso de como fazer para desconstruir as políticas criminais genocidas que nós temos, tanto no sistema penitenciário quanto na atuação policial no guerra às drogas do dia a dia. Já falei demais. Não, foi perfeita a sua colocação, ótima, excelente mesmo. A gente está se encaminhando já para o final dessa live, e aí eu queria fazer um registro, não vai dar para citar todo mundo, mas assim, a gente teve uma participação excelente aqui no nosso chat, muita gente participando e conversando no chat, né? Algumas perguntavam e outras respondiam. Temos a participação aqui de alunos, professores, ex-alunos, funcionários da universidade, pessoas da sociedade que não estão na PUC, né? Mas que estão, enfim, participando aqui, assistindo a essa live, e é esse o objetivo. A gente quer promover essa discussão com a sociedade, dialogar com a sociedade para a gente repensar o mundo em que a gente está vivendo, né? Que futuro é esse que a gente está construindo em diversos segmentos. E aí eu queria falar com a professora Maria Helena. Professora, está sendo articulada uma petição junto à ONU, né, por violação dos direitos humanos no sistema prisional do Brasil. Quem articula esse documento e que implicações ele poderá ter? É um documento dirigido à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, dirigido também à Organização das Nações Unidas, né? São próximos partes, né? E quando eu assinei por uma das instituições que eu integro, já estava em 182 assinaturas e era no começo. Organizações, movimentos sociais, grupos cidadãos, o que você pensar e que não eram necessariamente ligados ao assunto prisional. E é um apelo porque ele vai mostrar que um sistema que é calamitoso antes da pandemia, com a pandemia, ele se dirige ao prisional, né, sobre a questão o nome do apelo pela urgente situação das pessoas privadas de liberdade no Brasil durante a pandemia de Covid-19. Então, ele faz um relato, recomendo, mesmo que já não dê mais tempo de assinar, ainda, se não me engano, o prazo terminou, mas ele foi liderado por algumas, também, organizações de direitos humanos, organizações ligadas à justiça, pessoas muito experientes, professores, núcleos de estudo, muita gente assinando, dizendo que estamos extremamente preocupados, né? E é claro que não é preciso ser muito expert no assunto para perceber, por tudo que a Rosemary falou, que a gente aqui está conversando, né, que isso é perfeitamente extensível como preocupação ao universo das medidas socioeducativas, que a professora Rosemary falou, eu só vou destacar, ele tem uma parte que é a unidade de internação, então aqueles adolescentes estão privados de liberdade, isso é extremamente preocupante, essa preocupação é da mesma natureza, né, das questões apontadas porque foram apontadas no documento quanto a isso. Ele vai ser entregue, salvo engano, no começo da semana que vem, para a ONU e ao sistema interamericano. Então, ou seja, o que a gente está discutindo aqui é extremamente pertinente e é um assunto de muita gravidade. Então, assim, está na hora da gente pensar
mais sobre essas unidades de privação de liberdade. A gente desfazer, e eu não vou repetir o que a professora Vitória falou, e que de uma maneira ou de outra, o Bruno, a professora Rosemary, todos nós falamos de um jeito ou de outro, a própria professora Carmen, né, a gente precisa desconstruir essa ideia de impunidade. Se é o terceiro lugar que mais encarcera, então onde é que está a impunidade? Ao contrário, dirija-se aos casos práticos. Eu já cansei de ver de pessoas que foram os colegas que disseram: ele não sabe porque está aqui, eu sou malandro, mas dá uma olhada no caso, ele não sabe porque está aqui, não foi um, não foi dois, cansada de ir saber notícia no sistema socioeducativo de adolescentes que acompanharam os colegas numa farra, vamos para a night, vamos para uma balada, vamos fazer alguma coisa, ele está lá feliz, ele tem 16 anos, sim, porque ninguém aqui teve, né, todo mundo teve, e eu vou feliz e tal. E ele se vê envolvido numa questão, num ato infracional, da qual ele não participou. Ele foi pego porque estava perplexo. Ele não conseguiu reagir, ele não tinha a menor ideia. Então, eles não têm direito a contar a sua história, né? E com isso, eu consegui, estou mais uma vez acentuando o trabalho incansável das organizações de direitos humanos, das organizações civis como de defesa, como o SEDECA, o Movimento Moleque, tantas que eu acabei de citar aqui, mecanismo, comitê, dos estudiosos. Temos que continuar, temos que fazer mais, né? Porque isso e em termos de Covid, se entre nós, na população comum, né, a gente está vendo nitidamente a tendência à subnotificação e a fingir que a doença não é grave ou que os casos não são numerosos, o que podemos dizer de uma população que vive isolada e que não desperta interesse, senão, para não dizer, desperta ódio? A gente precisa se curar também desse ódio infinito. Ninguém gosta de ser assaltado, ter as coisas, ser ameaçado, qualquer coisa assim, mas isso não reflete o conjunto das pessoas que estão ali. Isso não reflete, por exemplo, um merecimento para aquelas condições de vida, porque como tanta gente coloca, ninguém merece. Aquele tratamento não fará ninguém melhorar. Aquele tratamento aniquila as pessoas pelo medo ou as torna tomadas pelo ódio que elas sentem. Aquilo ali não tem há muito tempo não tem nenhuma possibilidade de recuperação, reabilitação, ressocialização, né, de qualquer, o que a professora Vera Malaguti Batista chamou de as ilusões qualquer coisa, só se for porque não ter só rindo, de se pretender ressocializar quem quer que seja em tais condições, não é? A pandemia, e eu vou tomar de empréstimo que a professora Vitória falou, talvez seja uma condição, uma possibilidade de repensarmos a dita vida normal, onde é normal para a sua correção, para aprender o que é certo, submeter seres humanos ao inferno em vida, e, infelizmente, muitas vezes isso também se aplica ao sistema socioeducativo. Perfeito, professora. Excelente a sua colocação também. Eu queria aproveitar para puxar uma pergunta, para a gente encerrar mesmo, quer dizer, eu tinha outras até perguntas para falar, mas eu acho que, de alguma forma, já foram contempladas nas respostas de vocês, mas a gente falou aqui do sistema socioeducativo, né? Então, a ideia de que uma adolescente com idade entre 12 anos e 17 anos e 11 meses poderia entrar num sistema, né, socioeducativo. Qual é o sentido disso, né? E depois a gente pensou também no sistema prisional, mas curiosamente me parece, pelo menos numa avaliação que eu fiz e perguntei para algumas pessoas, não existe um levantamento sobre quantos presos, né? Quantas pessoas que estão no sistema prisional hoje passaram pelo sistema socioeducativo, que talvez nos desse condições de entender melhor o que está se passando. O que a senhora acha desse levantamento? Não sei se a professora Vitória também quer falar alguma coisa, que já se manifestou, enfim. Professora Maria Helena ou professora Vitória, para a gente poder fechar isso, e até com uma ideia propositiva, né?
Não, eu até também gostaria muito de saber a ideia das professoras, Rosemary, Maria Helena e também do Bruno. Realmente é uma questão que a gente não tem ideia. Eu tenho um pouco de medo, no sentido de que é um levantamento que pode reforçar a ideia, tá vendo? Ele já esteve lá, não se corrige, agora está aqui no sistema prisional. Mas, ao mesmo tempo, isso é o que seria, digamos assim, o que pode se fazer de uso. Mas seria muito interessante para mostrar exatamente que o sistema socioeducativo não funciona, nem é para funcionar. Nem é para funcionar. Na verdade, é para tirar aquelas jovens incômodos que ainda não têm idade para irem para o sistema prisional. A gente faz lá o encarceramento deles, porque é igualzinho o tratamento, faz lá o encarceramento no socioeducativo e põe ele lá. Então, seria interessante do ponto de vista de demonstrar o quê? A inutilidade do sistema socioeducativo da forma como ele está hoje, ou seja, da internação. A gente poderia pensar a partir daí outras questões, de educação, seguir um curso, qualquer coisa assim. Então, eu acho que nesse ponto você levanta um ponto interessante, porque se a gente faz esse apanhado, a gente também não tem que ver que número vem, mas talvez demonstrar que o sistema de encarceramento socioeducativo para menores de 18 anos não funciona. Não funciona porque aquele jovem vai se encontrar depois. Acredito que a política criminal de hoje queira exatamente isso. A gente controla ele penalmente no socioeducativo e depois a gente controla ele no sistema penal de maior de 18 anos. Então, ter esses números seria muito interessante. Eu só tenho um pouco de medo do uso, de má fé, das pessoas dizendo assim, tá vendo? Esse não tem conserto. Então, vamos diminuir a idade penal, porque talvez isso resolva. Então, a gente sabe que as apropriações sempre existem, né? Mas talvez fosse interessante a gente, como um instrumento de mostrar que não está funcionando no socioeducativo, portanto, os jovens não tinham que estar internados. Perfeito. Maria Helena, quer complementar? O Bruno, desculpa. Pode falar. Só para acrescentar que isso dá uma boa tese de mestrado, né? Se alguém tiver interesse sobre o tema, dá uma boa tese. A gente está meio acadêmico, uma das mais importantes universidades do país, dá uma excelente tese de mestrado e acaba também trazendo o que o professor Valois, que é um juiz da execução penal lá de Manaus, ele traz muito, que assim, olha só, ele diz, olha só, eu não sei qual é a outra alternativa que não seja a prisão, né? Talvez botar um girofó, alguma coisa na cabeça dele que apita quando alguém chega perto, eu não sei qual é a saída para isso. Mas a certeza é que hoje a pena de prisão ela não se presta àquela finalidade para o qual ela foi criada lá em 59. Essa é a grande verdade. Então, a gente precisa traçar alguma alternativa, que está mais do que na hora da gente tratar isso, não só aqui em nível acadêmico. Eu acho que se dependesse da gente, ficaria aqui mais 2 horas conversando, daria mais tempo de live do que aquelas lives de sertanejos que viram à noite, porque é um tema super interessante e super intrigante. A gente gosta disso, né? Ninguém está aqui por questão financeira, a gente está aqui por amor a esse debate, né? E por entender que o sistema, tal como ele existe hoje, tal como ele vem sendo reproduzido ao longo desses anos, ele não está se prestando. E nem mesmo a gente está falando isso na criminalidade econômica, né? A gente tivemos em 2014 uma experiência da Lava Jato de Curitiba, logo depois a Lava Jato veio para o Rio e as coisas continuam se repetindo, né? Tivemos exemplos lá atrás, empresários presos, políticos condenados, colaboradores, e a gente vê que com o tempo isso tudo se repete. Então, efetivamente, nós não estamos conseguindo dosar a mão. A gente ainda não sabe qual é a alternativa, mas o que a gente sabe é que a gente precisa repensar isso e achar um ponto para que essa criminalidade, seja a criminalidade da periferia, né, do preto, do pobre, da periferia, isso também termine, mas eu acho que aí essa discussão é uma discussão também muito maior. Você precisa que o Estado chegue até ele. O Estado não se faz presente desde quando ele é criança, né? Não dá para ele o mínimo de saúde, saneamento, educação.
ele cresce daquela comunidade tendo o traficante, idolatrando o traficante, porque quando ele precisa, o traficante que ajuda a mãe dele, é o traficante que compra o medicamento. Então, enquanto isso acontecer, enquanto o Estado não se fizer presente na periferia, enquanto o Estado também não conseguir, de uma outra forma, com que a macroeconomia, com que a criminalidade empresarial ela seja também interrompida, essa pena de prisão, que a gente tanto critica, ela vai ficar se perpetuando e a gente vai ficar nesse debate, infelizmente, a nível acadêmico. A gente não tem um Congresso Nacional que se interessa por essa discussão. O projeto, todos os projetos que lá ficam, eles ficam enterrados, né? Só sai quando efetivamente tem, e aí eu uso aqui um jargão que até a Defensoria Pública usa, só tem um catuque, né? Como foi agora o projeto denominado o projeto anticrime Moro, porque existia um interesse por trás do ex-ministro da Justiça e acabou sendo uma colcha de retalho, porque pegou uma parte do projeto, uma parte do que foi proposto pelo ministro Alexandre, mais uma outra parte do que estava no projeto, no anteprojeto do Código de Processo Penal. Então ficou uma colcha de retalho, como todas as nossas leis, né? A gente vai remendando e não sai nada bom, né? Até que esse projeto anticrime tem algumas questões que são interessantes, e que vale a pena o estudo, como cadeia de custódia, juiz de garantias, mas que também já foi suspenso, um monte de coisa. Mas esse é um debate que é super enriquecedor e que, a nível acadêmico, não poderia estar sendo tratado num ambiente de uma das mais importantes universidades do país. Eu tenho orgulho de já ter pertencido à PUC, tenho um grande carinho pelo reitor, e a professora Vitória, uma grande amiga, e queria aproveitar já para me despedir e agradecer a todos. Bruno, antes disso, eu queria que você falasse que tem alguém dizendo que o e-mail lá do Conselho está dando como não encontrado. Você pode repetir falando devagarzinho? Para a Rafaela que está falando isso. CPERJ, CPERJ. ADM. CPERJ@gmail.com. Tá, então acho que é porque ela botou CEPE. Não, é sem A, Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito, maravilha. Rose e professora Maria Helena querem complementar para a gente fechar, porque, olha, essa live foi a mais longa de todas, temos quase 2 horas aqui, o assunto ainda renderia muito mais, tem gente dando sugestão para a gente continuar essa conversa em outras etapas, né? E outras ideias apareceram também, super bacana. Vocês querem complementar rapidinho para a gente se encaminhar para o final mesmo? Vamos lá. Eu vou ser bem rápida, realmente. Primeiro, eu adorei conhecer melhor colegas e conhecer melhor a Rosimério, Bruno, a Carmen, todos vocês. Eu gostei muito, aprendi. Eu acho que é assim que a gente faz, um ambiente de troca de verdade, né? E a coisa assim, a prisão não tem jeito, né? Se só tem essa solução, eu não sei qual é a solução. Bom, para começar, eu já consigo imaginar uma coisa mais aliviada, assim, de 40% a 60% dos presos que estão lá conseguissem responder a seus fins, né, com algum nível de controle, de monitoramento, ou então ou seja, fora de lá, já é outra cadeia, para começar. Segundo, seria muito interessante que o Estado cumprisse as leis. Por exemplo, a lei de execução penal, né, que eu acho que é a lei mais descumprida de todos os tempos no Brasil. Né? A outra coisa que seria muito interessante seria que o SINASE, né, aí do ponto de vista do Estatuto do socioeducativo, né, saísse completamente do papel. Porque é heróico o esforço de muitos educadores lá dentro tentando transformar aquilo numa escola que verdadeiramente deveria ser. Então, assim, essa é uma outra coisa. E outros profissionais e tal, que estão lá tentando fazer. Então, seria magnífico que a gente cumprisse as leis para fazer os outros cumprirem as leis quando saírem de lá. É isso. Muito obrigada. E, assim, se tiver mais, pode me chamar. Adorei a iniciativa. Vou ver todas. Maravilha. Rose, quer finalizar? Só fechar aqui? Acho que rapidinho. Primeiro é que está ainda engasgado para mim também. O que houve? Travou? Não, tá, pode falar, pode falar. Está ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tá.
Primeiro que ainda está engasgado aqui, como ficou para ver também, essa coisa de que é racismo. Nada é natural. Nada nisso tudo, nada é natural. Então, eu dei uma dica aqui para a Carmen, né, para o pessoal que está na coordenação, vários livros ou textos, artigos, viu, Carmen? Não sei como é que você diz. A gente vai colocar na descrição desse vídeo depois. De mulheres. Que bom. Tá. E sobre encarceramento de mulheres e meninas e vários documentos, várias teses, dissertações que estão feitas no Brasil sobre as adolescentes no sistema socioeducativo. Eu acho que tem que dar uma atenção especial para as adolescentes trans, tá? Os meninos trans e as meninas trans, que são os que mais sofrem. E eu queria deixar aqui uma reflexão para todo mundo, porque eu acho que hoje talvez não seja mais fácil, porque a coisa não acontece assim. Mas todos nós estamos encarcerados hoje, né? Há 70 dias. Então, eu acho que todo mundo pensar em que condições essas pessoas que estão encarceradas estão vivendo, em que condições de privação, que, como as colegas já disseram, é pior do que antes. E para pensar perguntas, né? Deixar aí, que são perguntas que eu também estou pensando na minha tese, para o meu projeto de tese, qual a ideologia por trás do encarceramento de mulheres e meninas que se expande e se aprofunda na América Latina? Desde a década de 70 já, se a gente for olhar lá, eu recomendo que vejam a 10ª emenda, vão ver lá a Angela Davis falando. Quem define quem é crime e criminoso, né? Quem é que define? Quando eu falei que é o crime que vai atrás do pobre, não atrás do crime, é porque é isso que a Vitória falou, isso é construído exatamente para criminalizar. E o sistema, ele é interessante também do ponto de vista econômico, né? Eu acho que o Loic Vacan, uma das bibliografias que eu citei, ele fala bem isso. À toa que se constrói um Estado não só para criminalizar, né? Mas a gente está aí no nágio do capitalismo, onde isso é interessante, né? Eles são indesejáveis, mas eles são necessários para o Estado penal que está se constituindo e se consolidando. Porque se vocês forem olhar os concursos públicos que estão sendo feitos no Brasil, o que tem de concurso público para a polícia já é um indicador de que a gente tem um Estado penal. Todas as outras coisas que a gente já está vendo para outras lives, né? Que está se consolidando. Então, leiam muito, né, para a gente sair do senso comum e da aparência e olhar por trás dos muros. Isso. É isso. Agradeço. Perfeito. E também estou aí para próximas, viu? Com vocês também. Maravilha, maravilha. Professora Carmen, só para encerrar, puxando esse gancho que eu não consigo, a gente tem a questão da recomendação 62, que era justamente uma recomendação para o desencarceramento, e aí o que faz o Conselho Nacional de Justiça? O Conselho Nacional de Justiça desenterra um antigo pensamento sobre container e faz uma consulta. Se não seria o caso, então, de se instalar container para diminuir a população carcerária? Olha, nada mais desumano do que um container. Então, você tem uma recomendação e na contramão disso tudo vem uma discussão que é o seguinte, olha, vamos botar container. Quem vai para o container? Não, aquele preso suspeito. Ou seja, justamente o preso suspeito, que não pode ficar num ambiente fechado, que precisa de ventilação e tal. Esse suspeito é o que vai para o container. Então, você vê que é uma idiotice que, sem fim. Não, essa coisa do container é muito séria. Eu já falei, eu vou me despedir do maior prazer. Eu aprendi muito com vocês. Eu espero estar de novo com vocês na PUC e tudo. Vejam essa coisa do container, né? Infelizmente, na minha cabeça, me vem o quê? Me vem aqueles fornos crematórios da Segunda Guerra Mundial. Mas, assim, a associação imediata e trágica. Eu falei, gente, não é possível, de novo, século XXI, a gente esteja falando isso. Me lembro o que aconteceu com os meninos no Flamengo. Né? Independente de time de futebol, porque acho que todos eles têm um problema. Meninos pobres que vêm tentar a vida no futebol, né? Aquela coisa, você é um Gabigol da vida. Então, é o tratamento dispensado para essas pessoas que são não pessoas.
né? São não seres para a política e para o Estado, justamente aquele que tem responsabilidade de cuidar das pessoas, né? Então, com isso, eu também encerro dizendo o meu maior prazer de ter estado com vocês. Obrigada, professora Olha, Carmen. gente, foi maravilhoso esse debate, a gente viu aqui pelos elogios que apareceram aqui no chat. Eu gostaria de lembrar que a gente vai colocar na descrição desse vídeo as indicações de leitura da Rose, tá? Muito importantes também. E aí, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos nossos convidados, que deram contribuições tão importantes para a gente refletir, né? E também a todos que participaram com comentários e perguntas. E não deixem de acompanhar as nossas redes sociais. No site do Jornal da PUC você encontra também uma reportagem sobre o drama de mães de encarcerados. Elas denunciam o descaso das instituições e a falta de informações sobre os filhos. O link, você sabe, também estará aqui na descrição do nosso vídeo. E não esqueça, a pandemia não acabou. Mesmo que você tenha agora a impressão de que a situação melhorou por causa da reabertura do comércio, ou porque talvez não haja nenhum caso de Covid perto de você, o problema continua, é sério. Hoje à tarde, o Brasil registrou 1 milhão de casos de Covid, isso não é pouca coisa, é preciso que a gente se proteja, então mantenha o distanciamento, use a máscara corretamente, não é aqui embaixo do nariz, preste atenção, não é para deixar pendurado na orelha, né? E higienize as mãos sempre. E na próxima semana a gente tem mais um encontro marcado às 15h. Vamos falar sobre o aumento de pessoas em situação de rua nesse período de pandemia. Não perca, até lá.